Agora falávamos sobre os 800 anos da regra franciscana e com um franciscano, Frei Albertino Silva. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Recordar estes 800 anos é recordar um estilo de vida que marcou gerações, que deu origem a muitas comunidades, comunidades de consagrados, comunidades laicais, e que, se quiséssemos definir, ela é marcada essencialmente por que atitude? Ela é marcada, Paulo, por a grande preocupação que há na continuidade daquilo que é o primeiro propósito de São Francisco, em 1209. Depois vem uma segunda regra, que nós chamamos de Luís I, de 1221. Em 23, esta definitiva, que vai ser um texto jurídico. Não é? As outras eram um propósito de vida, era Evangelho, depois outras eram mais espiritualidade, faltava-lhe a organização interna. A regra de 1223 vai ser uma regra jurídica, ou seja, havia lutas entre os frades, todo um crescimento, e São Francisco, com o cardeal Ugolino e alguns amigos, vão compor este texto para ter normas jurídicas. Ou seja, é um texto, sobretudo, para a unificação dos irmãos, com algumas preocupações concretas. Portanto, a vida fraterna, a oração, a pregação. Portanto, Francisco começa a lançar-se para a pregação. Ele tinha feito essa experiência entre os mouros, né? Celebrámos há pouco tempo também os 800 anos, com o sultão. E depois também a questão sempre presente em São Francisco. E ele vai reforçar muito isto nesta regra de 1223. Primeiro, o Evangelho. Não há Francisco de Assis sem Evangelho, não há franciscano sem Evangelho. Segundo, é a obediência à Igreja e ao Papa canonicamente eleito. Isto está sempre presente, mas aqui ele vai reafirmá-lo de forma muito vincada. Há também, e notei que a regra, logo de início, começa por definir de que forma é que se podem admitir novos membros. Isso porquê? Havia essa necessidade de, enfim, pôr aí algum ponto de ordem? Havia, porque, enfim, isto levar-nos a muita... Sim, muita história. Quando Francisco vai à Terra Santa, em 1219, os frades, que já eram muitos, começam a viver um pouco quase ao seu estilo. Já repara que no último capítulo, em 1221, Francisco reúne em Assis cerca de 5.000 frades em capítulo, fora os que já estavam pelo mundo, não é? Incluindo em Portugal. E cada um recebia como queria. Começava a haver aquela questão, digamos, de receber os amigos, sem normas. Ora, é necessário unificar. É necessário trazer àquilo que é o cerne do Evangelho esta unificação. Portanto, há normas para receber, há normas para excluir, há normas para acompanhar a vida fraterna, a começar pelos doentes. Há normas para eleger o responsável, o ministro-geral, o provincial, começa aí, não é? Exatamente. Mas é essa grande responsabilidade de como é que os irmãos se devem reger. Com os guardiães, nós nunca chamamos superiores, ainda hoje, não é? Os guardiães e os ministros provinciais. Não é? Começa a haver essa organização. Há uma obediência. O Papa, o geral, os ministros provinciais e os guardiães das comunidades. E depois o estilo de vida. A pobreza define o franciscanismo. Eu creio que fiz uma pesquisa na regra, mas não encontrei essa palavra. Sim. A pobreza, na regra franciscana, não existe esta palavra, que é uma coisa que às vezes as pessoas... isso é uma pobreza franciscana, até às vezes uma miséria franciscana. Não é? Na verdade, o texto da regra fala do não próprio, da não propriedade. Isto vem logo desde do propósito, tal de 1209, de 1221, ele fala de novo nisso, aqui vai reforçar. A regra dos irmãos menores é esta: viver o Santo Evangelho sem nada de próprio, em obediência e em castidade. Isto significa uma coisa muito interessante. É que São Francisco não diz para não termos as coisas. Ele diz é que não devemos ter, ou não podemos ter, a propriedade das coisas. Isto é completamente uma inovação na vida religiosa da Igreja. Então. É uma regra que foca o essencial de todo o franciscanismo em considerar o outro um irmão, a terra uma irmã. Sim, o outro irmão acima de tudo. Eu disse há bocadinho, e volto a referir exatamente essa questão do irmão, a vida fraterna está tremendamente presente nesta regra. Portanto, a nossa vida é vida fraterna, não é para cada um viver ao seu estilo. A preocupação com o irmão, e ver no irmão, por exemplo, o leproso, não é? Nos irmãos enfermos, que não podem estar sozinhos, por exemplo, não podem ser abandonados. E, obviamente, que depois isto vai se estender a todo aquilo que é o sentimento de São Francisco, o que ele vai manifestando aos frades e organizando tudo aquilo que é verdadeiramente este sentir a criatura, portanto, ou seja, aquilo que podemos chamar, enfim, uma cosmologia franciscana, em que se Deus é seu pai, tudo o que é criado por Deus é seu irmão. Tudo. Até a morte, olha, até a morte. Sim, a irmã morte, não é? A irmã morte. Uma regra que define a vida dos frades menores, franciscanos, mas que define também a família franciscana. A família franciscana é, ainda hoje, a maior família religiosa. Só para terem uma noção, os últimos registros de que eu tenho conhecimento
congregações e institutos de vida consagrada franciscana, sem contar com os leigos, de direito pontifício, são mais de 400 em todo o mundo. Só para ter uma noção. Em Portugal são 20 e qualquer coisa. São diferentes formas de concretizar este estilo de São O Francisco. Evangelho, portanto, à medida que vão surgindo diversas formas de necessidades da Igreja e da sociedade, vão surgindo, enfim, fundadores e fundadoras que vão criando, de facto, essa forma de vida. E, portanto, são centenas de rostos de Francisco de Assis junto do irmão. E que se revêem nesta regra. Isso vem nesta regra. Aliás, São Francisco, se alguma vez fizerem a comparação entre a regra de Santa Clara, por exemplo, com esta, a de Clara é quase uma colagem. É quase uma colagem, adaptada às mulheres daminitas, de São Damião. Não havia uma regra a não ser para as beneditinas. Portanto, ela é quase uma colagem. A partir desta, surge todo este grande movimento. Não é? Do franciscanismo, de facto, que foi estendendo. E há diferentes marcos na história de 800 anos do franciscanismo, desde logo este ano também em torno do presépio, dessa experiência de Grécio, não é? O que é que estamos a recordar da experiência de São Francisco? Como diz o Papa Francisco, e não se cansa de repetir, não só na carta que escreveu sobre isso, mas ultimamente tenho referido, a recordar, fazer memória deste primeiro presépio que Francisco Assis traz ao mundo e à Igreja, é fazer memória daquilo que é também os nossos afetos para com a divindade, não é? Portanto, todo o relato do presépio leva ao afeto, não é? A forma como ele convoca para se fazer o presépio, como vêm os frades durante a noite, como trazem as populações, e depois o menino, que lhe mexe na barba depois dele proclamar o Evangelho e fazer homilia. Tudo isto é afeto. E o Papa Francisco pede-nos, e a Ordem Franciscana, os 4 ministros gerais o escreveram também, pede que revivamos cada vez mais este sentido de Deus que vem ao nosso encontro. Portanto, o afeto para com Deus, Deus que é muito próximo, Deus está aqui comigo, Deus é menino, Deus é bebê, não é? E vem para me salvar. E, portanto, ou seja, a partir, e isto é uma coisa que também no franciscanismo, nestes marcos, se nota, desde Belém até à cruz, não é? Francisco Assis vive com estigmatização, um dos 800 anos que celebramos agora, é todo um projeto de vida que vai estendendo ao longo de 8 séculos, e portanto, que nós queremos reavivar. E essa experiência do presépio ainda hoje é vivida nos vossos ambientes? De forma muito bonita, Paulo, de forma muito bonita. Aliás, já uma outra vez foi gravada em televisão. De forma muito rápida, os frades, uns minutos antes da missa do galo, vão para os seus quartos, as suas celas, em silêncio. Um diácono, ou o superior da casa, com acólitos, vai buscar a imagem do menino Jesus, se possível de Belém, que quase todos os conventos nossos têm, e vai de porta em porta. E bate à porta, imagina, bate à minha porta, e canta: Christus natus est nobis, venite adoremos. Cristo nasceu para nós, vinde, adoremos. O frade abre a porta, ajoelha-se, beija o menino Jesus, acende uma vela e vai em procissão. Isto de porta em porta, até entrar, digamos, na igreja a cantar o prólogo de São João. De facto, da celebração dessa noite de Natal. Outras comemorações que serão feitas, há pouco já referiu esse dom dos estigmas e a Páscoa de São Francisco. Que outros jubileus são estes? O do Cântico de Escrituras, também, desde logo. Não é? Vamos celebrar também o Cântico do Irmão Sol, 800 anos, portanto, daqui até 2025, daqui até 2026, com a Páscoa de São Francisco, temos, de facto, todos estes centenários que celebramos como se fosse um só. Portanto, estamos a celebrar como se fosse um único só, com momentos distintos. Não é? Portanto, agora este ano, como Paulo já referiu, a regra e o presépio, depois vêm os estigmas de São Francisco, no ano que vem, portanto, este momento em que Cristo lhe imprime as chagas no seu corpo no Monte Alverne, a ser o Canto das Escrituras, portanto, este tal emanar tudo, não é? Num único carisma, num único olhar, o olhar de que Deus é meu Pai, portanto, é meu irmão, referi há bocadinho, e depois então a Páscoa de São Francisco. Este momento em que ele morre completamente, como Cristo pobre e nu, como ele mesmo quer, não é? Em que ele deixa este mundo, dizendo aos frades uma coisa curiosíssima, antes de morrer: irmãos, recomecemos, porque até agora nada fizemos de bom. Muito interessante, esta forma como ele se despede. E depois a bênção, a chamada bênção Frei Leão. Frei Albertino, para terminar, este modo de viver, o modo de estar com os outros, com os irmãos, com a natureza, continua a contagiar crentes e não crentes? Cada vez mais, Paulo. Eu mesmo sou um dos frades que veio, que não queria ser padre, hoje sou padre, mas não queria ser padre, e naquele tempo em que nós nos conhecemos, já há uns bom par de anos, por causa da paixão de São Francisco para com as Escrituras. Para mim era um encanto, né? Para quem via ali próximo do campo, etc. Isso hoje cada vez começa a ser mais profundo. Até porque toda esta questão ambiental, toda esta questão da preocupação com a ecologia, vai levar muita gente a São Francisco. E vai levar a que muitos questionem, bom, e por que não eu
para ajudar, não é? A partir também do carisma franciscano, a viver este ideal de cuidar do outro, cuidar do homem em primeiro lugar e depois da criação, porque se eu não criar da mãe terra, o homem estará muito mal criado, não é? Criado no sentido de crescimento. Sim. É um pouco este sentimento. Claro que, de facto, perdura e que esperemos que inspire, por exemplo, esta Cimeira do Clima que se vai iniciar. Frei Albertino Silva, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a partilhar estas comemorações dos 800 anos do franciscanismo, que são, sobretudo, da vossa experiência de vida que continua. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco.